Oração, ação, nosso grupo de estudos, nosso grupo de amigos, nosso grupo de esperança. Não uma esperança tola, infantil, mas a esperança madura de quem confia. A esperança que é fruto da fé raciocinada, da fé lógica, da fé que compreende as leis de Deus. É para esse convite fabuloso que nós estamos unidos, estudando o Livro dos Espíritos, um livro fabuloso de Allan Kardec, 1019 perguntas, as mais interessantes, grande parte delas focadas nas leis através das quais Deus opera na vida das criaturas. Há uma lógica, e assim como é muito importante para um cidadão compreender as leis através das quais a coletividade, as autoridades agem sobre a vida individual, também é muito importante para todos nós compreendermos através de que leis Deus organiza, Deus opera, Deus ensina, Deus cura a humanidade. Vamos para essa compreensão. É isso que nós buscamos aqui, é isso que nós queremos encontrar. Compreender a lógica da vida, compreender através de que normas, de que princípios Deus opera em nossas vidas, é sem dúvida fantástico. Queremos saudar os amigos, queremos dar a nossa saudação, não apenas por estarmos aqui, mas por termos essa boa vontade, por direcionarmos nossa esperança para uma compreensão ativa da vida. O Livro dos Espíritos é o nosso guia de viagem. Temos estudado a lei da liberdade e é nela que nós vamos nos debruçar com um resumo que Kardec nos proporciona na questão 872, falando sobre temas fundamentais como a questão da destinação ao mal. São muitos aqueles que tentam encobrir a sua responsabilidade com essa tese absurda. Como é que Deus poderia ter destinado o menor de seus filhos ao erro, ao mal, à violência? É absurdamente ilógico. Conhece uma árvore pelos seus frutos, foi o ensinamento do próprio Jesus. Pelas consequências podemos avaliar as causas, é a lógica da própria ciência e da própria filosofia. E não há base alguma para supormos que uma força perfeitamente boa, perfeitamente justa, como Deus, pudesse ter uma ação na vida de seus filhos, destinando
um filho ao mal. Não. É impossível, não é? Também nos questionamos a respeito do papel da educação. E a reencarnação pode servir a um questionamento ainda maior. Ora, se as pessoas vêm com personalidades, com tendências estruturadas de outras vidas, para que a educação? Haveria alguma razão em nos dedicarmos à nossa educação, à educação dos nossos filhos, das nossas crianças? Será que nenhum sentido há em nos debruçarmos sobre a formação das novas gerações? Se alguns fatos da vida vêm, como os espíritos revelaram, por meio de um planejamento reencarnatório, onde fica a liberdade do ser? Essas questões, entre tantas, nós vamos estudar hoje nos 3 primeiros itens desse resumo da motivação das ações do homem, com o qual Kardec nos presenteia ao final do estudo da lei da liberdade. Os itens são o livre-arbítrio, o papel da educação e a escolha das existências. Vamos lá? Diz assim o nosso condutor, nosso guia, Allan Kardec. O livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. O livre-arbítrio, o destino, não pode ser um álibi para as ações equivocadas do ser humano. Os atos que o ser humano pratica não estão previamente escritos, diz Kardec. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. O ser humano pode, como prova ou como expiação, escolher uma existência em que seja induzido ao crime, em que seja formado num ambiente que tenta dirigir a pessoa ao erro, à violência e ao crime. Isso acontece. Mas isso deve servir, isso foi escolhido pela criatura como uma prova, já que alguns espíritos, por terem passado por estudos, por situações na vida espiritual, por considerar-se avançados em muitos ângulos, querem se provar. E aí escolhem uma vida num ambiente tendencioso, num ambiente tóxico, para testar se os seus avanços foram reais. Assim, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas que o espírito faz quando ainda está desencarnado. Quando estiver encarnado, ele tem a escolha de ceder ou resistir às más tendências. Aqui todos nós estamos voluntariamente submetidos. Porque o ser humano é sempre livre para cometer ou não o crime que as circunstâncias, que o meio familiar, que o meio ambiente
lhe estimulem. Ninguém poderia ser, sob um Deus amoroso e justo, destinado à violência, à criminalidade, ao mal. Claro que não. Se alguns de nós, e é verdade, muitos de nós, nascemos em famílias, em culturas, em meios que nos estimulam, que nos induzem, que nos influenciam ao mal, não é um destino. É, em primeiro lugar, um pedido que o próprio Espírito faz, muitas vezes acreditando já encontrar-se imune a essas influências. Às vezes, colocando-se num lugar de combatente, de condutor de certas pessoas e certos espíritos ao bem, da sua família, da sua vizinhança, das suas amizades. Deixando claro que é prerrogativa de cada um de nós aceitar ou não os estímulos negativos do meio. Papel da educação. Kardec faz o seguinte comentário: cabe à educação combater as más tendências do homem. E ela o fará de maneira eficiente quando estiver baseada no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, será possível modificá-la, assim como se modifica a inteligência pela instrução, e como a higiene, que preserva a saúde e previne doenças, modifica o temperamento. Então Kardec situa aqui o papel da educação como um papel de estudar a moralidade, de estudar a ética, de estudar os valores, para instruir, para dar à criatura, às crianças, aos alunos, referências morais, princípios éticos, ferramentas de boas decisões. Não haja dúvida de que esse papel é um papel muito importante, quer tenha a criatura reencarnante vindo com bons princípios, com boas perspectivas e muito mais, caso tenha vindo com más tendências. A família, instituição central da educação, a escola, instituição muito importante, os meios de comunicação, ferramenta cada vez mais importante. Em tudo e por tudo, deve uma sociedade, por inúmeros meios, assumir a tarefa da educação moral de suas criaturas. Especialmente problematizando, estudando, vivendo, analisando suas atitudes, as nossas atitudes, à luz dos princípios maiores. Para a educação moral, é fundamental sabermos bem claramente o que é o bem e o que é o mal. E os espíritos nos trazem uma proposta muito interessante desse conceito. Mal é todo o bem
que nós buscarmos exclusivamente para nós mesmos. Todo bem que exclui o bem de outros é, na verdade, o mal. Enquanto que o bem verdadeiro inclui, abrange, abarca o bem de todas as criaturas. Vejamos isso. Percebamos então quanto é importante a capacidade da empatia, do colocar-se no lugar do outro, para que possamos compreender o alcance de nossas decisões, para que possamos propor e realizar ações que acarretem o bem para a maior quantidade de seres humanos, animais, vegetais e minerais. Esse será o verdadeiro bem, é por esse caminho que nós devemos reger os nossos atos. Por fim, o item, a escolha das existências. Kardec diz assim: o espírito, quando está livre do corpo físico, no intervalo entre uma encarnação e outra, faz a escolha de suas futuras existências, de acordo com o grau de perfeição a que já tem atingido. E é nessa escolha, conforme já dissemos, que consiste, acima de tudo, o livre-arbítrio. Então, mesmo os fatos que sobrevêm à vida, às nossas vidas, como fechados, como definidos, e para os quais nós não concorremos, foram fruto da nossa liberdade, por ocasião do planejamento reencarnatório. De acordo com a evolução de cada criatura, mas nós participamos, nós estamos conscientes. Em tantos casos, nós mesmos escolhemos os fatos que depois, sem a lembrança, podemos até julgar cruéis, nefastos, mas que foram com a ajuda de espíritos mais experientes e mais luminosos que nós, foram escolhidos para o nosso aprendizado e para a nossa cura. Eis a nossa liberdade. É fundamental que compreendamos isso, para desmontarmos uma grande ilusão do pensamento humano, que é de sermos vítimas do destino, vítima dos fatos, vítima das circunstâncias. Ninguém é vítima de nada. Não há uma única vítima em toda a humanidade, em todo o universo de Deus. Absolutamente tudo que nos ocorre tem um sentido terapêutico e didático. Absolutamente tudo que nos ocorre, exceto para as almas tremendamente endurecidas, teve alguma espécie de decisão e de concordância de nossa parte. Deixamos o vitimismo, deixemos de nos ver como vítimas da vida, de Deus ou de uma força maior, qualquer que seja. Aceitemos os fatos como portadores de uma possibilidade imensa, tanto que foram aprovados, foram permitidos, pelo menos, por espíritos maiores. E aceitemos os fatos como nossa responsabilidade por termos, de acordo com o grau de evolução de cada um,
contribuído, escolhido a ocorrência desses fatos. Brigar com a vida tem sido muito penoso, muito improdutivo, muito desgastante com todos nós. A queixa, a revolta sistemática que abrange praticamente o comportamento de todos nós é uma ignorância. Já se diz no Oriente, não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Já disse Jesus, todos os pelos de vossas cabeças estão contados. Quem de vós pode acrescentar 1 centímetro à sua estatura? Nós somos os construtores de nosso destino. Se hoje colhemos fatos fechados, fatos pesados, isso, em primeiro lugar, foi consequência das nossas decisões infelizes de outras vidas, e segundo, faz parte de um planejamento reencarnatório para o qual a sua vontade, de alguma forma, concorreu. Então, nós somos os autores de nossas vidas. Nós somos os responsáveis pelos nossos destinos. Aceitemos a vida fazendo a pergunta fundamental para todos nós: o que a vida, o que Deus está querendo me ensinar? Do que Deus está querendo me curar? E assim nos integraremos ao nosso processo de aprendizado, ao nosso processo de cura e nos melhoraremos. Como disse Jesus a todos aqueles que ele curava, a tua fé te salvou. A nossa fé raciocinada, vencendo o mito da vítima, vencendo a tendência da revolta, nos franqueará o espírito a enormes avanços. Que assim seja para vocês e para mim também. Muito boa noite, Lúcia Galvão, Mari Pereira, Adelaide Dias, Mônica Silva, lembrando de conhecidos e amigos encarnados e desencarnados, Sérgio Marques também dando seu boa noite, Mônica lembrando das pessoas afetadas pelas guerras, pelos desastres climáticos, pelas queimadas, no reino animal, vegetal e hominal, e pelos fatos, pelas tragédias desse dia de hoje. Que todos recebam esse chacoalhão e recebam esse chacoalhão como uma lição, como um remédio mais amargo, uma lição mais dura, mas sempre remédio e sempre lição. Que todos tenham essa capacidade de assimilar todos os fatos de sua vida. Enir Cajazeira e Mônica Silva dando seu boa noite a todos. E compartilhem, amigos e amigas, esse nosso espaço, esse nosso momento, já que todos nós precisamos ganhar condições de compreender a dor, de compreender os problemas, que na verdade são soluções para a nossa evolução. Paz e bem a todos. Até amanhã continuaremos esses mesmos estudos. Grande abraço.